Nós temos que mostrar que começa nessa semana o Campeonato Paulista. E na volta você coloca a pergunta do nosso telespectador para o Antônio Roque Citadino. Vamos lá. Passada a pré-temporada, este ano um pouquinho mais longa em relação aos anos anteriores, o Paulistão enfim terá início no próximo final de semana. O método de disputa é o mesmo, 4 grupos de 5 equipes, sendo que as do mesmo grupo não jogam entre si, classificando-se os 2 melhores times de cada um para as quartas de final. Como em toda a temporada, os clubes do interior começam a disputa do campeonato mais entrosados e melhores fisicamente. O difícil é manter o desempenho das rodadas iniciais até as fases derradeiras. Impossível não é. Exemplo disso é o Ituano, que conquistou um título histórico em 2014, vencendo o Palmeiras na semifinal e o Santos na decisão. E falando nas equipes menores, este Paulistão contará com algumas caras bem conhecidas nestes times. No 15 de Piracicaba, o destaque está no banco de reservas. Roque Júnior, campeão mundial com a seleção em 2002, é o técnico do Inhoquim. Realmente, se eu não tivesse me preparado, acho que eu não aceitaria o convite. Mas, por ter me preparado durante esses quase 5 anos aí, aceitei o convite. Acho que foi um momento bom por tudo aquilo que eu já tinha feito dentro do futebol. O capivariano, caçula do campeonato, terá o volante Amaral, de 42 anos, comandando o meio-campo da equipe. O nome a gente tem por respeito por aquilo que a gente construiu, né? Acho que, como eu falei, eu já conquistei muitas coisas, ainda está conquistado. Eu sou aqui como os garotos novos, estou aqui para ajudar, estou aqui para somar. Se eu tiver condição de jogo, com certeza eu vou querer jogar. Você é o orgulho da cidade? Eu sou orgulho da cidade na entrada, que é um cemitério, e agora aqui na Arena Nova, né? os dois lugares. O atual campeão não tem nenhum destaque de peso, porém, 12 jogadores daquele time vencedor irão disputar o Paulistão. Para este ano, pés no chão e cautela são as regras por lá. A gente está pensando primeiro em se manter na Série A do Paulista e quem sabe depois a gente poder surpreender, mas acho que o pensamento da gente primeiro é esse. Muito difícil a equipe ser campeão 2 vezes, nem equipe grande, difícil ser bicampeã. Lógico que nós vamos buscar nossas metas, que no momento é permanecer na primeira divisão e os jogadores sabem disso. Já os times grandes, esses sim, movimentaram o mercado. O Santos, mesmo passando por uma crise financeira, foi às compras e trouxe o polivalente Chiquinho, o volante Valência, os meias Elano e Marquinhos Gabriel, o zagueiro Werley e o atacante Ricardo Oliveira, que chegou com fome de gols. O São Paulo manteve a base vice-campeã brasileira no ano passado e trouxe somente algumas peças pontuais. Para as laterais chegaram Bruno e Carlinhos. Thiago Mendes é o reforço para o meio-campo. E para o ataque, Jonathan Cafu, ex-Ponte Preta, foi o escolhido. Além destes, o São Paulo repatriou o zagueiro Breno e também contratou o meia Daniel. Mas os dois estão lesionados e ficarão à disposição de Muricy apenas no segundo semestre. No Corinthians, sem dúvida, o principal reforço para este início de temporada está no banco de reservas. A titibilidade voltou ao timão e com ela chegaram algumas caras novas e outras nem tanto assim. Emerson Sheik e Christian retornam com a missão de reeditarem as primeiras passagens pelo clube. Edilson veio para reforçar a lateral direita. Edu Dracena chega com status de xerife na zaga. E o colombiano Steven Mendoza para dar aquela correria no ataque. Mas quem movimentou mesmo o mercado neste começo de ano foi o Palmeiras. A chegada de Alexandre Matos causou um alvoroço no clube e nomes começaram a chegar aos montes. Primeiro foi o técnico Oswaldo de Oliveira. E depois teve início a enxurrada de jogadores. Então, não se perca. Gabriel, Amaral, Lucas, João Paulo, Andrei Giroto, Vitor Hugo, Vitor Ramos,
Rafael Marques, Leandro Pereira, Jackson, Alan Patrick, Rider Matos, Robinho, Zé Roberto, Kelvin e, por fim, Dudu, que chegou ao Palmeiras por conta de um chapéu da diretoria nos rivais São Paulo e Corinthians, que também brigavam pelo atacante. Chapéu que, inclusive, pode virar até comemoração de gol. Espero fazer um gol e que seja contra o São Paulo, contra o Corinthians, para poder fazer essa comemoração, sim. Pois é, pelo jeito o Paulistão será bem quente e com um time grande querendo mostrar serviço. E você, apostaria em quem? Na força dos grandes ou na ousadia dos pequenos? Começa sábado com o Audax Osasco mandando o jogo do time dele contra o Palmeiras no campo do Palmeiras. Então, quer dizer, a federação escolheu eu estou vendo um barulho aqui, parece riso, gargalhada, vindo da Leymar, viu? De Ultramar, vindo essa gargalhada. Porque um campeonato em que você divide em grupos, e aí você vai classificar os jogadores dentro daquele, os times dentro daquele grupo. Só que não jogam entre si, jogam com o outro. Já fizeram. Mas é inacreditável, não sei como é que baixa uma inspiração dessa. Michele, escolheu a perguntinha.